Então vi que ele prosseguia, tremendo de medo dos leões. Mas dando atenção às orientações do porteiro, ouviu-os rugir e não sofreu qualquer mal. Ao passar, bateu as mãos de alegria e continuou até alcançar o portão onde estava o porteiro. Cristão perguntou a ele: Senhor, que casa é esta? Acaso poderia eu passar a noite aqui? Esta casa foi construída pelo Senhor da colina para descanso e segurança dos peregrinos, respondeu o porteiro. E em seguida perguntou de onde Cristão provinha e para onde ia. Venho da cidade da destruição e estou indo para o Monte Sião, disse Cristão. Mas como o sol já se pôs, desejo, se puder, passar a noite aqui. Qual é o teu nome? Agora me chamo Cristão, mas antes me chamava desprovido de graça. Sou da raça de Jafé, a quem Deus persuadiu a ir viver nas tendas de Sem. Mas o que aconteceu para chegares aqui tão tarde? O sol já se pôs. Eu teria chegado mais cedo, mas como sou negligente, dormi no abrigo que fica na encosta da colina. Apesar disso, eu teria chegado aqui muito antes se durante o sono não houvesse perdido meu pergaminho. E ao prosseguir viagem e procurá-lo, não o tendo encontrado, fui forçado a voltar ao local onde adormeci, onde por fim encontrei o rolo, e agora aqui estou. Bem, chamarei uma das donzelas do local. Se ela gostar da tua conversa, irá apresentá-lo ao resto da família, de acordo com as regras da casa. Assim, vigilante, o porteiro, fez soar um sino. A esse som, surgiu à porta da casa uma donzela séria e linda, chamada Discrição, que indagou por que havia sido chamada. Este homem está fazendo uma viagem da cidade da destruição ao Monte Sião, respondeu o porteiro. Mas estando cansado e como já escureceu, pediu-me para hospedar-se aqui esta noite. Por isso disse a ele que a chamaria, para que depois de conversarem, fizesse o que for melhor de acordo com a lei da casa. A donzela perguntou a Cristão de onde provinha e para onde ia, e ele lhe disse. Também quis saber como Cristão havia encontrado o caminho, e ele lhe respondeu. Em seguida, indagou o que ele havia visto e encontrado no caminho, e ele lhe contou. Por fim, ela lhe perguntou o seu nome. É Cristão, replicou ele, e desejo ainda mais passar aqui a noite, pois soube que este lugar foi construído pelo Senhor da colina para o descanso e a segurança dos peregrinos. Ela sorriu, mas havia lágrimas em seus olhos. Depois de uma pequena pausa, disse: Vou chamar mais 2 ou 3 pessoas da família. E correu até a porta, chamando Prudência, Piedade e Caridade, as quais, depois de conversarem um pouco com Cristão, o apresentaram aos outros membros da família. Estes o saudaram no umbral da casa, dizendo: Entre, abençoado Senhor. Esta casa foi construída pelo Senhor da colina para receber os peregrinos. Cristão inclinou a cabeça e o seguiu para dentro da casa. Fizeram-no sentar e deram-lhe algo para beber, combinando que, até a ceia ficar pronta, conversariam com Cristão, de modo a melhor aproveitar o tempo. Assim, designaram Piedade, Prudência e Caridade para instruírem o hóspede. Dessa forma, iniciaram. Vem, bom cristão, começou Piedade. Como fomos tão amáveis contigo, recebendo-te em nossa casa esta noite, deixa-nos, para que possamos nos aperfeiçoar ainda mais, falar-te sobre as coisas que te aconteceram em tua peregrinação. Com muito boa vontade, assentiu Cristão, e agradeço por vossa disposição em fazê-lo. O que te motivou a adotar a vida de peregrino? Indagou Piedade. Fui levado a deixar meu país de origem por causa de um som aterrorizante, que permanecia em meus ouvidos para me conscientizar da destruição inevitável que me aguardaria se eu continuasse a viver no lugar onde estava. Mas como tomaste este caminho? Foi Deus que me orientou, pois enquanto estava tomado pelo medo da destruição, não sabia para onde ir. Por acaso, um homem apareceu enquanto eu trêmulo chorava. Seu nome era Evangelista, e ele me disse para ir até a porta estreita, a qual, sem sua ajuda, eu nunca teria encontrado. Assim ele me ensinou o caminho para que me trouxesse diretamente a esta casa. Mas não passaste pela casa do intérprete? Indagou Piedade. Sim,
E vi lá coisas maravilhosas, cujas lembranças levarei comigo para o resto da vida, especialmente 3 ensinamentos. Saber como Cristo, apesar do esforço de Satã, mantém a obra da graça no coração dos homens. Como os homens pecam além da possibilidade da misericórdia de Deus. E conhecer o sonho do homem que viu enquanto dormia que o dia do julgamento havia chegado. Ora, ouviste-o contar seu sonho? Sim, e era terrível. Meu coração doeu enquanto o homem falava, mas estou feliz por tê-lo ouvido. Isso foi tudo o que viste na casa do intérprete? Não, disse Cristão. Ele me levou a um suntuoso palácio, onde havia pessoas vestidas de dourado e também um homem corajoso que abriu seu caminho entre guardas armados que protegiam a porta para evitar que ele lá entrasse. Então ele recebeu permissão para entrar e conquistar a glória eterna. Tais coisas me arrebataram. Eu teria permanecido na casa daquele bom homem um ano todo, mas sabia que devia continuar. E o que mais viste no caminho? Perguntou Piedade. Continuei um pouco mais e vi em minha frente um homem crucificado, sangrando em uma árvore. A simples visão fez com que meu fardo caísse das minhas costas, pois eu carregava um fardo muito pesado. Foi algo estranho para mim, pois nunca havia visto nada parecido. E enquanto eu admirava, porque não conseguia parar de admirar, 3 seres resplandecentes vieram até mim. Um deles me assegurou que meus pecados haviam sido perdoados. Outro despiu-me de meus farrapos e me deu este manto bordado que aqui vês. E o terceiro fez a marca que vês em minha testa e me ofertou este pergaminho lacrado com um selo. Ao dizer isso, puxou o pergaminho de sob as vestes junto ao peito. Mas viste ainda mais coisas, certo? Insistiu Piedade. Essas coisas que te contei são as melhores, mas também vi outras. Encontrei 3 homens, Simplório, Ócio e Presunção, que dormiam à margem do caminho, com os pés acorrentados. Mas acha que consegui despertá-los? Também encontrei Formalista e Hipocrisia, pulando o muro para ir como pretendiam a Sião, mas se perderam, conforme eu os havia prevenido e eles não acreditaram. Acima de tudo, porém, achei muito difícil subir esta colina, assim como não foi fácil passar entre as presas dos leões. E realmente, se não fosse pelo bom homem, o porteiro que guarda o portão, não sei se eu não teria voltado. Mas graças a Deus, agora estou aqui e agradeço a vós por terem me acolhido. Então Prudência pensou em fazer-lhe algumas perguntas, querendo saber o que ele responderia. Não pensas às vezes na tua terra natal? Sim, mas com vergonha e aversão. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar, mas agora desejam uma melhor, e isto é, a celestial. Ainda pensas nas coisas que então o preocupavam? Quis saber Prudência. Sim, mas muito a contragosto, especialmente minhas preocupações carnais, com as quais todos os meus conterrâneos, inclusive eu, se deleitavam. Agora, porém, essas coisas são meu sofrimento, e se eu pudesse escolher, escolheria nunca mais pensar nisso. Contudo, mesmo fazendo as melhores coisas, as piores continuam comigo. Às vezes não achas que essas coisas parecem superadas, enquanto por vezes ainda o deixam perplexo? Perguntou Prudência. Sim, mas raramente. Quando, porém, essas coisas acontecem comigo, são horas preciosas. Consegues lembrar por quais meios sente que, às vezes, tuas contrariedades são superadas? Prosseguiu Prudência. Sim, quando penso no que vi diante da cruz, por exemplo, e quando observei meu manto bordado, ou quando leio o pergaminho que trago junto ao peito. E também quando meus pensamentos se alegram quando lembro do lugar a que estou indo. O que te faz querer tanto ir ao Monte Sião? Ora, lá espero ver vivo aquele que morreu na cruz, e também livrar-me de tudo que me perturba. Ali dizem não há morte, e lá viverei na companhia dos melhores. Para dizer a verdade, eu o amo porque ele aliviou o meu fardo, e estou cansado da minha doença interior. Quero estar no lugar onde não mais morrerei,
na companhia daqueles que cantam continuamente: Santo, Santo, Santo. Então Caridade dirigiu-se a Cristão: Você tem família? É casado? Tenho esposa e 4 filhinhos. E não os trouxeste? Ah, como eu queria tê-los trazido, respondeu Cristão entre lágrimas, mas todos foram totalmente contrários à minha peregrinação. Deverias ter conversado com eles e te esforçado para mostrar-lhes o perigo que os espreitava, retorquiu Caridade. Eu fiz isso, e também lhes falei sobre a destruição de nossa cidade, conforme Deus me revelou. Fui tido, porém, por zombador. E oraste a Deus pedindo que abençoasse o conselho que lhes davas? Sim, e o fiz com muito afeto, pois minha esposa e meus pobres filhos me eram muito queridos. Mas lhes contaste sobre tua tristeza e teu medo da destruição? Questionou Caridade. Creio que a destruição estava bem visível para ti. O temor de perecer estava estampado no rosto de Cristão. Sim, repetidas vezes. Eles também podiam ver o medo gravado em minha face, presente nas minhas lágrimas e também nas minhas tremedeiras, devido à tensão causada pelo julgamento que todos teremos de enfrentar. No entanto, nada disso foi o suficiente para convencê-los a virem comigo. Mas o que disseram eles? Por que não vieram? Minha esposa temia perder este mundo, e meus filhos estão dominados pelos tolos deleites da juventude. Assim, seja por um motivo ou por outro, não me acompanharam, e por isso venho sozinho. Mas com tua vida fútil, acaso não contradisseste as palavras que usaste para persuadi-los? Com efeito, minha vida não é digna de elogios, pois tenho consciência das muitas faltas que cometi. Sei também que, por sua conduta, um homem pode anular o que, por argumento ou persuasão, tenta passar aos outros para seu próprio bem. Posso, porém, afirmar que tive muito cuidado para não lhes dar motivo, por qualquer ato indecoroso, de terem aversão pela peregrinação. Sim, e por isso mesmo diziam que eu era por demais rígido e que me privava de coisas nas quais eles não viam qualquer mal. Tampouco creio que posso dizer que se viram em mim algo que os deteve, foi meu grande temor em pecar contra Deus ou de fazer qualquer maldade contra meu próximo. De fato, Caim odiava seu irmão porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. E se sua esposa e filhos se ofenderam com isso, mostraram desse modo serem implacáveis diante do bem, mas tu livraste a tua alma. E em meu sonho observei-os conversar deste modo até a ceia ficar pronta. Assim, sentaram-se à mesa para cear. A mesa estava coberta com uma abundância de boas coisas e com vinho refinado. E eles conversaram sobre o Senhor da colina, sobre o que ele havia feito, sobre o porquê de ter feito o que fez e sobre o motivo de ter construído aquela casa. E pelo que disseram, percebi que ele havia sido um grande guerreiro que havia combatido e imolado aquele que tinha o poder de morte, mas não sem correr grande perigo, o que me fez amá-lo ainda mais. Pois como disseram, e eu acredito, disse Cristão, ele realizou isso a custo de muito sangue. Contudo, aquilo que glorificou tudo o que ele fez foi que fez o que fez por puro amor. Além disso, algumas pessoas da casa afirmaram que estiveram e conversaram com ele desde que morreu na cruz, e afirmaram terem ouvido de seus próprios lábios que ama os pobres peregrinos como ninguém no mundo todo. Além disso, deram um exemplo para confirmar o que afirmavam, isto é, que ele desistiu de sua glória pelos pobres, e o ouviram dizer e afirmar que ele não habitará sozinho nas montanhas de Sião. Disseram ainda que ele fez de muitos peregrinos príncipes, embora por natureza nasçam como pedintes sobre montes de estrume. Dessa maneira conversaram até tarde da noite, e depois de pedirem a proteção do Senhor, retiraram-se para repousar. O peregrino ficou num quarto grande no andar superior, cuja janela abria-se para o nascer do sol. O nome do quarto era Paz. Ali dormiu até raiar o dia. Quando acordou, cantou. Onde estou agora? São estes o amor e a atenção que Jesus dedica ao tipo de homem que os peregrinos são?
e deste modo ele concede que seja perdoado o réu e habite as vizinhanças do céu.